é aquela rua Conde de Cerzedas, número 160, loja 27, fica num shopping. Você entrou na entrada da rua ali, no final do shopping, já é a nossa livraria. Para quem desce a rua, à direita. À direita, no shopping. Livraria Crescendo na Fé. Vai lá, se você for estudante de teologia, aí é que você faz a desconto super especial. E tem livros que você só encontra lá, tá? Livros densos de teologia, livros sérios, você só encontra lá. Então, procura o pastor Elias, fala que você viu ele aqui no Vejam Só, que ele aumenta o desconto para você, né, pastor? É verdade. Inclusive tem o meu livro também lá, o Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, que se você disser que assistiu o programa Vejam Só, você tem 50% de desconto nele. Muito bem. Bispo Hermes Carvalho Fernandes, fiquei sabendo que o senhor foi procurado pela grande imprensa nacional, uma das maiores revistas de circulação nacional, e entrevistaram o senhor. O que eles queriam saber? Qual que era o escândalo da hora? Recentemente o Papa Francisco andou dando aí umas entrevistas falando sobre a inserção da mulher na igreja. E isso causou assim um frenesi muito grande. Será que a Igreja Católica finalmente vai admitir a ordenação de mulheres, né? Então uma revista de grande circulação, pode falar qual é, que é a revista Isto É, resolveu fazer um levantamento e encontrou um artigo nosso, que está no nosso site, no hermesfernandes.com, em que nós defendemos a ordenação feminina, onde eu apresento 7 pontos bíblicos porque eu sou favorável à mulher pastora. E a revista então nos procurou, já cedemos a entrevista e vai sair no dia 31 desse mês. É o próximo sábado. No próximo sábado. Eu espero que seja a bênção. Não é esse sábado, o outro. É no outro. Inclusive uma pastora nossa também foi entrevistada, eles foram à igreja dela, lá no Acari, que é uma comunidade muito necessitada no Rio de Janeiro. Eles viram o trabalho que ela fez e tem feito ali, uma pastora solteira, inclusive, trabalha sozinha, e foi assim muito gratificante poder dar essa entrevista. Eu espero que abençoe a muitos. Amém. E esse é um assunto recorrente em termos de dúvida dos cristãos, né? O site do Bispo Hermes está no site do Vejam Só, né? O senhor tem um site ou um blog? É um blog, um site, um blog, está ali. Não, esse é o nosso, né? Põe no ar aí, no GC, o blog, olha lá. Tá isso. Aí. Cristianismo Subversivo. Isso mesmo. Quem lhe conhece sabe que isso aí é só provocação. É verdade. Aliás, o irmão gosta de instigar, né? É bom, né? Eu li esse seu artigo, mas foi no Genizar, não foi no seu... No Genizar. O Genizar reproduz vários dos nossos artigos. Quando tem pimenta, eles põem, né? É verdade, tem que estar bem apimentado. Então tá bom. Aliás, um ósculo santo com o pessoal do Genizar. Danilo Fernandes, meu amigo. Muito. Aliás, o senhor só tem amigo? O senhor tem algum inimigo? Rapaz, o diabo. Também só. Aí também não vale. Aí é café com leite. Aí é café com leite. Bispo Hermes, é verdade que o senhor não crê na existência do Estado Eterno? Não, do Estado Eterno sim. Eu não creio. Do Estado Intermediário. Sim, nós não cremos na existência do chamado Estado Intermediário, e eu espero poder apresentar aqui algumas das razões por que não cremos, né? E entre elas, a morte, então? Diz lá em Hebreus capítulo 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Geralmente a gente focaliza essa parte do verso para combater, por exemplo, a doutrina espírita, né, que fala da reencarnação. Só que na segunda parte do verso, a gente desmonta a crença no estado intermediário, porque diz, vindo em seguida o juízo. Se vem em seguida, não há intervalo. É imediatamente. Então o que nós cremos não é em sono da alma, não é que o sujeito fique inconsciente. Nós cremos que é como embarcar numa máquina do tempo. Num abrir e fechar de olhos, a pessoa é tirada de dentro do tempo e do espaço e remetida imediatamente para o dia do Senhor. Então, juízo final, volta de Cristo, dia do Senhor, início do estado eterno, para nós é uma coisa só.
Então não há intervalo, não há um lugar para onde a gente vá ficar aguardando, esperando o momento do chamado juízo final. Isso, e é interessante também colocar o seguinte, de onde provém essa ideia? Provém do gnosticismo, da ideia de que a alma humana, ela continua viva sem o corpo. A ideia gnóstica de que há uma realidade espiritual e uma realidade material e que se opõem. O Evangelho vai completamente contra esta ideia gnóstica, porque em Cristo Deus fez convergir todas as coisas que estão nos céus e todas que estão na terra. Então em Cristo a realidade é unificada, não há duas realidades. Eu não sou um espírito habitando num corpo, eu sou corpo, eu sou espírito, é uma única entidade. O meu espírito sem meu corpo, ele morre, ele não existe, assim como o meu corpo sem o espírito, ele morre. Então quando eu deixo esse corpo, imediatamente eu recebo do Senhor um corpo incorruptível, sem intervalo. Legal, vamos trabalhar bastante essa questão hoje, né? O bispo Hermes Carvalho Fernandes é o líder da Igreja Reina e no Brasil inteiro. Tem fora do Brasil? Nós começamos um trabalho na Suíça e começamos um trabalho nos Estados Unidos, mas atualmente o nosso foco é aqui mesmo, no Brasil. Perfeito. Do outro lado, nós trouxemos um apologeta, né, para fazer frente ao bispo Hermes, pastor Elias Soares de Moraes, que os irmãos já conhecem de outros debates aqui e também na Rádio Musical FM, né? Saudosa memória, aquele programa maravilhoso, verdade, Exaltando a Palavra. Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, mas ele se notabilizou pelo seu trabalho como apologeta, como escritor, né? E vai, eu acredito, defender a ideia de que o Estado intermediário existe sim, é isso? É isso mesmo, pastor Hermes. Nós não cremos, digo eu, né? Não creio no sono, nem no sono da alma, como defende os psicopaniritas, né? Que são os defensores do sono da alma, e nem tampouco parece-me que o bispo deixou entender que ele acredita em que o espírito não tem essa da alma continuar existindo fora do corpo. Eu não creio também em que haja extinção, a aniquilação da alma com a morte, ou a aniquilação do espírito, né, que são termos ambivalentes, são termos intercambiáveis para designar uma mesma entidade, uma mesma substância. Não creio que a pessoa fique em total inconsciência, em que ela entra num estado de aniquilação. O que nós cremos é que quando morre é o corpo que morre, e que a alma ela é imortal, e ela fica num estado intermediário, aguardando, se for o salvo, no caso, o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus, para que ela possa ter um corpo incorruptível e glorificado. No caso do ímpio, ele será ressuscitado também para a condenação. Nós acreditamos que a alma, ela é imortal, ela continua existindo após a morte do corpo. Consciente ou não? Consciente. Essa questão de inconsciência, que seria aí os tenetopsirritas, que no caso se enquadram os adventistas do sétimo dia, que acreditam que com a morte a alma, ou melhor, a pessoa desaparece. Essa é uma visão que nós conhecemos como visão holística e que também é conhecida como visão monista, proposta por um filósofo chamado Parmênides. Então nós não acreditamos nesse ponto de vista. O que nós cremos é que quando você morre, morre o corpo. A alma continua sobrevivendo à morte do corpo. Muito bem, legal. Deixa eu ver, acho que a gente pode antecipar a apresentação da matéria, ou não? Então vamos lá, vamos ver a matéria preparada pela Kátia Silva. Vejam só. Mesmo fazendo parte do ciclo da vida, a morte nem sempre é encarada como algo natural. E não há dúvidas que em algum momento da vida, você já se questionou sobre o que deve acontecer com as pessoas após a morte. Alguns afirmam que quando o homem morre, tudo se acaba. Outros que ao morrer, o homem vai para a sepultura. Outros que o homem fica vagando no espaço. E outros acreditam que o homem fica entregue ao esquecimento.
Alguns acreditam no chamado aniquilacionismo, ou sono da alma. Ou seja, quando o homem morre, ele fica inconsciente, não percebendo o que se passa ao seu redor. Alguns justificam tal teoria baseada no texto presente em Eclesiastes. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Já outras pessoas acreditam que após a morte, todos irão para o seio de Abraão, ou também chamado paraíso. Ou seja, este seria o nome que os hebreus davam ao lugar para onde iam os justos e tementes a Deus depois de sua morte. Existia essa crença entre os hebreus, que as pessoas que na sua vida seguiam os ensinamentos de Deus, consideradas boas pessoas, eram recolhidas logo após o falecimento para estarem na convivência com Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E você, o que acha? Morte é o estado de total inconsciência ou a espera no seio de Abraão? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Antes de ouvir o bispo Hermes, eu queria tirar uma dúvida com o pastor Elias, que talvez alguns telespectadores tenham ficado também ao assistirem à matéria de abertura. A nossa repórter, que não é teóloga, disse que ela equiparou aniquilacionismo com sono da alma. São coisas diferentes ou é a mesma coisa, o pastor? São coisas distintas. Os aniquilacionistas, eles não são psicopanirritas, ou seja, não acreditam no sono da alma. O psicopanirrita é aquele que acredita que no pós-morte a pessoa fica num estado de dormência. E eles dão um sentido literal para uma expressão figurada que aparece nos textos do Novo Testamento, onde, por exemplo, Jesus, nosso amigo Lázaro dorme. Mas aí é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Só que eles, ao invés de interpretar isso como uma figura de linguagem, que inclusive é esclarecida no texto, mais abaixo, quando Jesus diz, ele na verdade ele morreu. Eles interpretam isso literalmente e acreditam que a pessoa fica num estado de sono até a ressurreição. Já os aniquilacionistas, eles são tenetopsirritas, ou seja, eles acreditam que no estado intermediário, a pessoa que morre, eles não acreditam no estado intermediário. Eles acreditam que a pessoa, quando morre, ela deixa de existir e fica aguardando a ressurreição. Se ela não for ressuscitada, ela nunca mais existirá e, inclusive, os ímpios serão aniquilados, ou seja, deixarão de existir, colocando no mesmo pé de igualdade as pessoas, por exemplo, um tipo Hitler, que cometeu aquele grande genocídio, e tantos outros déspotas genocidas e malucos, comparam eles como um ladrão de frango. Todos terão a mesma punição, ou seja, serão aniquilados. Como se nunca tivessem existido? Na verdade, eles acreditam que a pessoa deixa de existir. Por exemplo, o que é a segunda morte para eles? A morte eterna é deixar de existir. Ela é aniquilada para sempre. Esta é a crença dos aniquilacionistas, e entre eles nós temos, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e alguns outros, até teólogos desavisados, que infelizmente aderiram a essa crença que nós chamamos de antibíblica. No intervalo eu vou tirar as dúvidas, que me falaram que um aí... Não tem alguns... Inclina-se para essa direção, e eu fiquei até surpreso. No intervalo, que eu não vou ficar fazendo fofoca aqui. Bispo Hermes Carvalho Fernandes, agora é a vez do senhor explicar para nós, assim, um pouco mais a miúde, por que o senhor acredita que quando a pessoa morre, ela vai direto para o juízo final, não tem estado intermediário? Bem, eu acho que a minha primeira colocação já expôs qual seria o fundamento inicial
a premissa básica desse nosso argumento. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, do 2 ao 4, que nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o corpo físico atual, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então eu encontro aqui indícios muito fortes de que não haverá um momento em que eu vou estar nu, sem um corpo, porque na metáfora usada por Paulo, estar nu é estar sem um corpo. Quando eu deixar esse tabernáculo, imediatamente eu recebo do Senhor um edifício. Então a comparação que Paulo faz entre o corpo atual e o corpo do porvir é mais ou menos como a diferença entre uma tenda e um edifício. Quer dizer, uma tenda é uma coisa que arma e desarma, passageira. Já um edifício é uma coisa permanente. Então não haverá intervalo. O que nós cremos é que nós deixamos o cronos, o tempo e o espaço, e entramos numa esfera que eu chamo de kairosfera, a esfera do kairos, onde não há passado, onde todas as coisas estão diante do Senhor ao mesmo tempo. Você já imaginou? Questão de logística. Hoje nós temos no mundo 7 bilhões de habitantes. Quantos bilhões já não passaram no mundo desde a sua fundação? Em que planície da Terra Deus reuniria, digamos, está no chutômetro, 30, 40 bilhões de pessoas para serem julgadas? E quanto tempo demandaria cada veredito? Então, quando eu creio que o juízo se dará nessa instância atemporal, quer dizer, é no abrir e fechar de olhos. No momento em que eu deixo o corpo, eu já recebo o veredito, já estou diante do Senhor. E não só isso. Por exemplo, Deus levou meu pai há 12 anos. Como nós estamos encerrados dentro do tempo e do espaço, da cronosfera, aqui há cronologia, aqui há ontem, hoje, amanhã, mas na kairosfera não. Então ele deixou a cronosfera há 12 anos, eu não sei quando eu vou deixar, mas ele não chegou antes de mim. Nós vamos chegar juntos. Jesus diz uma palavra muito interessante, ele diz que nós seremos recebidos nos tabernáculos eternos pelos nossos amigos. Como assim? Então imagine você, eu no meu leito de morte, e os meus amigos ali reunidos, chorando, despedindo de mim. Quando eu fecho os olhos e abro, eu já estou na glória eterna, já recebi o veredito de Deus, e quem é que eu encontro? Os mesmos de que eu acabei de me despedir, porque eles também entraram na kairosfera, onde não há sequência como há aqui. Então nenhum chegará antes do outro. Por isso que Paulo fala no arrebatamento que nós não precederemos os que dormem. Quer dizer, nem os que estiverem vivos aqui no momento em que a kairosfera ela convergir na cronosfera, quando houver o que nós chamamos de epifania de Cristo, ou de parúzia de Cristo, e nós formos arrebatados, isso vai coincidir com o momento em que eles que morreram há 1000 anos, 2000 anos, ou seja, quantos 1000 anos forem, vão se encontrar juntamente conosco nas nuvens dos céus, com o Senhor, e ali estaremos para sempre. Então me corrija se eu estiver enganado. Se eu posso fazer esse resumo do seu pensamento, quando nós morremos, nós abandonamos esse estado ligado ao tempo e ao espaço e mergulhamos na eternidade, onde Exatamente. Não existe nem antes nem depois, mas o eterno agora, no momento justamente do juízo. Exatamente. Tá bom. Pastor Elias, por que a gente não pode crer assim? Eu acho que tem um fundo de verdade no que ele está dizendo. Um fundo de verdade, uma pitada. Quando eu penso, por exemplo, que o salvo, ele quando morre, ele já vai para a presença de Deus, isso é verdade. Porque quando nós morremos, nós já vamos direto para a presença de Deus. Mas o que é que vai? O nosso corpo? Não, a nossa alma. Conforme nós podemos ver o próprio ladrão da cruz, quando ele faz o pedido para Jesus, e a visão do ladrão, do ex-ladrão, né? Porque ali já deixou de roubar,
Era uma visão teleológica. Mas Jesus lhe dá um lenitivo, porque o pedido dele, Senhor, lembra-te de mim quando vieres. Ele não diz quando entrares, mas quando vieres no teu reino. Então ele tinha uma perspectiva futura. Ele estava aguardando o futuro. E Jesus disse, não, você vai agora. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, nós quando realmente morremos, nós vamos estar com o Senhor no momento em que fechamos os olhos para essa vida, vamos estar com o Senhor. Mas o que é que vai estar? A nossa alma ou o nosso espírito, não o nosso corpo. O nosso corpo, aí eu tenho uma divergência com o bispo, o nosso corpo fica aguardando a ressurreição. O próprio apóstolo Paulo, quando ele faz a interpretação aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 a 4, foi o texto que ele citou. Justo, ele está tendo desejo de partir e estar com Cristo. O desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas todavia, por amor de vós, eu sinto até melhor ficar na carne. Já estou confundindo os textos. Na verdade é Filipenses capítulo 1, versículo 22 e 23. Ele tinha desejo de partir e estar com Cristo, porque era muito melhor. Todavia ele aguardava ficar na carne. Nós acreditamos que o que vai para o céu, no momento que vai para a presença de Deus, para o paraíso, no instante é a nossa alma. O nosso corpo está aguardando a ressurreição, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículos... Todo o capítulo 15 vai tratar dessa questão da ressurreição, e principalmente o versículo de número 20, onde diz que Cristo é as primícias do que dorme. No versículo 23, Cristo sendo o primeiro, e depois os que são de Cristo, não na mesma hora, mas na sua vinda. Jesus ainda não veio. Eu não sei se o bispo acredita que Jesus já voltou, mas ele diz que os que são de Cristo, na sua vinda irão ressuscitar e alcançar esse corpo glorificado, e não antes, como parece-me que ele deixou entender. Bispo, quando Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele fala para o ladrão. É porque ambos sairiam da cronosfera e entrariam na cairosfera. Sim. Depois Jesus voltou para a cronosfera? Sim, sim. Veja, ainda hoje os cientistas discutem a possibilidade de viajar no tempo. Ainda não inventaram uma máquina capaz de fazer essa proeza. E Deus? Deus, o Criador do tempo, ele não teria poder de viajar no tempo? Claro. Para Deus não existe diferença entre hoje, ontem, amanhã, tudo está diante dele ao mesmo tempo. Agora olha que interessante, porque quando Jesus ressuscita e Maria se agarra com ele, ele diz, não me detenha, porque eu ainda não fui estar com o Pai, eu ainda vou me encontrar com o Pai. Mas ele não disse para o sujeito lá, hoje estarás comigo? Só que esse hoje, ele está se referindo a um hoje eterno, não está se referindo ao hoje cronológico. Entendi. E dentro da cronologia, aquilo aconteceria depois, quando ele fosse assunto ao céu. Isso dentro da cronologia. Mas dentro da cairosfera já é. Por exemplo, quer ver? O escritor de Hebreus diz que nós já temos chegado a Jerusalém celeste. E aí? Já temos chegado. Dentro da cairosfera, já é. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2 que nós agora mesmo estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então está falando da perspectiva do Kairos e não de uma perspectiva cronológica. Então eu creio no que o pastor colocou, no que o pastor Elias colocou, creio na volta de Jesus, creio que nós nos encontraremos com ele. A única diferença, pastor, entre a nossa perspectiva é que eu creio que ao deixarmos a cronosfera, nós embarcamos numa máquina do tempo, digamos assim. Nós somos levados diretamente para o dia do Senhor. E nos encontramos com o Senhor no momento da sua vinda. Juntamente com os que aqui estiverem vivos. Por que eu creio assim? Porque essa ideia de alma e corpo vivendo separadamente, me desculpe a franqueza, é muito grega para o meu paladar. É muito grega, e nesse aspecto eu sou um pouco mais hebraico, ou mais hebreu. Eu creio que corpo e alma, ou espírito, como queira, formam uma única entidade. Então não tem como o meu espírito estar vivendo lá e o meu corpo está morto. Quando eu deixo este tabernáculo, como diz o apóstolo Paulo numa outra passagem, quer ver? Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer,
temos da parte de Deus um edifício, não diz teremos, temos uma casa não feita por mãos, eterna e nos céus. Quer dizer, é um edifício que me aguarda, é um corpo incorruptível. Tá bom. O que o senhor quer responder antes de eu inquirir? Olha, bom, em primeiro lugar, a visão que o pastor está apresentando, essa visão a gente chama de visão fenomenológica, porque ela parte da perspectiva do observador e não da realidade, ou da realidade não do observador. Ele está partindo de uma visão de Deus olhando todas as coisas. Nós não podemos ter essa visão, que nós estamos aqui num corpo de carne. Ele está partindo da perspectiva de Deus. Para Deus, realmente não existe tempo. Mas para nós, existe tempo. Quem está falando, o escritor bíblico, não está falando para Deus. Não está falando para um anjo, para o Espírito Santo, para o Filho. Ele está falando para homens que vivem numa dimensão terrena. E de acordo com o texto bíblico, porque você dizer que inclusive essas viagens, até quase uma viagem astral, quase o que ele diz, que esse tipo de viagem depois, viagem no pós-morte, essa viagem no tempo é quase que uma... Então essa viagem no tempo, ela não tem amparo nas Escrituras Sagradas. Nós não temos nenhum personagem bíblico que tenha ido para o além, para o pós-morte, e tenha viajado no tempo. O que nós temos é o seguinte, que depois da morte, nós vamos aguardar a ressurreição, a volta do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele ainda não voltou. E se ele não voltou, os corpos ainda não foram glorificados, não foram ressuscitados. 1 Coríntios 15... diz que nós aguardaremos a ressurreição do corpo ressurreto, corpo glorificado. O que vai para o paraíso é a nossa alma. Agora, quando ele diz que não existe uma alma separada do corpo, ele vai ferir justamente o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 28. O que é que o Senhor Jesus diz ali? Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Ele deixa de uma forma muito clara que existem duas entidades separadas: corpo e alma. Portanto, o que morre é o corpo e não a alma. A alma vai para a presença de Deus. O corpo, ele continua aguardando a ressurreição. Agora, pegando um gancho do que ele disse, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o paraíso. Na verdade, ali não me detenhas. No original grego, a ideia é: não fique me segurando, porque eu ainda não subi para o Pai. Ele não disse que não subiu para o paraíso. Ele disse que não foi estar junto ao Pai, mas não disse que não foi para o paraíso. Agora, a pergunta que devemos fazer é o seguinte: qual seria o problema em Jesus levar aquele ladrão, a sua alma, naquele mesmo dia ao paraíso? A primeira pergunta que se faz é a seguinte: quem é que pode salvar? Pode responder, pastor. Jesus, é lógico. Jesus, é Deus. Quem é que faz promessa de salvação? O homem pode prometer a salvação? Não. E cumprir? Não, somente Deus. Terceira pergunta: Jesus era apenas homem ou era Deus homem? Ambos. Ambos. Mas quem fez a promessa? Foi Deus ou foi o homem? Foi Deus. Foi Deus. Quando Jesus morreu, Deus morreu? O senhor acredita que Deus tenha morrido? Não. Morreu sim ou não? Depende muito do ponto de vista. Deus, depende muito. o Deus, ser divino. Isso, depende muito do Ele ponto morreu? de vista. Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, há uma referência ao sangue de Cristo como sendo o sangue de Deus. Então, se eu creio na unicidade das naturezas, se eu creio que o divino e o humano se mesclaram no verbo, então Deus morreu. Mas não Deus enquanto Pai, porque eu creio na Trindade. Eu creio no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Mas o Pai é o Filho ou o Filho é o Pai? Não, nós não podemos dividir as naturezas. Então, se eu disser, ok, o homem morreu, Jesus, o homem morreu, mas Deus não, quer dizer, eu estou me referindo a Deus, Filho, e Deus, Filho, teve que experimentar a morte por todo homem. Tanto que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, ali houve uma ruptura espiritual, não só física, uma ruptura entre Deus o Filho e Deus o Pai, por conta do pecado que ele estava assumindo. Então deixa eu entender. É igual, por exemplo, quando a gente se refere a Maria como mãe de Deus. Isso. A maioria dos evangélicos não aceita. Maria não é mãe de Deus. Não, mas peraí. Se as duas naturezas se mesclaram, Maria é mãe de Deus. Não é mãe de Deus ou Pai.
mas é mãe de Deus, o Filho. Mas espera aí um pouquinho, não é a questão deixa hoje, eu entender. entendeu? aproveitei mas eu isso. quero entender melhor. O senhor fica cutucando aí? Não, mas eu quero entender melhor essa questão trinitária. O senhor disse que tem uma visão trinitária. Então o senhor acredita que existe o Deus Pai, Sim, sem Deus dúvida. Filho e o Deus dúvida. Espírito Santo. Sem dúvida. E o senhor acredita também que na divindade existem 3 pessoas distintas. Distintas, sem dúvida. Que todos eles Porque se eu não cresço, eu não poderia admitir que Cristo, Deus, morreu por nós. Espera um pouquinho. Então, se Cristo é Deus e Deus morreu, nós temos então a morte de Deus. Agora, de acordo com 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, Deus ele é imortal. Como é que o senhor justifica a questão dele, sendo imortal, morrer? Não há uma contradição do ponto de vista da Bíblia, uma vez que Deus ele é imortal, Jesus é Deus, existe Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sim, mas para isso ponto, nós vamos ter que conceituar a morte. É só um pouquinho, espera um pouquinho. O senhor disse que Deus morreu, o Deus Filho. Então nós temos aí a morte de Deus. Se temos a morte de uma das pessoas da Trindade, houve uma época em que a Trindade deixou de ser 3. Eram apenas 2, porque Deus morreu. Se Deus morreu, quem o ressuscitou? O senhor está com a palavra. Meu irmão, eu creio sim que Deus se fez homem em Cristo Jesus. E como homem aconteceu a kenosis. Nós só podemos entender isso aí partindo da kenosis. Deus se esvaziou. Então quem estava ali na cruz não era apenas um descendente de Adão. Mas se esvaziou do quê? Da sua divindade ou da sua glória? Sim, se esvaziou da sua glória e abriu mão do uso dos seus atributos. Opa, melhorou então. Se ele abriu mão dos seus atributos e esvaziou da sua glória, ele não abriu mão da sua divindade. Não, mas eu não disse que ele abriu mão da sua divindade. Mas eu disse que Deus morreu. Mas peraí, deixa eu... Aí nós agora estamos mudando o tempo. Nós teríamos que conceituar a morte. Então, não, pera um pouquinho. Morte como alienação de Deus. Aí sim, ele morreu no sentido de que naquele momento ele ficou alienado do Pai. Senão não faria sentido, então, seria apenas uma encenação ele dizer, Deus meu, por que me abandonar? Mas para o tema, vocês estão ressuscitando um debate aí que vai esbarrar, não, já esbarrou na natureza teantrópica de Cristo, que a igreja levou 400 anos para definir. Vocês não vão querer resolver isso aqui em 10 minutos, né? Então, não vai estar. Não vai. Vamos voltar para o nosso tema. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu queria que o Bispo Hermes explicasse, depois o pastor Elias comenta a resposta dele. Se o senhor tem razão, se a morte é a cessação da existência nesta dimensão cronológica e o mergulho imediato na dimensão de Deus, que é a dimensão eterna, o senhor chama de? Cairosfera. Cairosfera, linda essa palavra. É um neologismo. Não, mas eu gostei, é maravilhosa. Porque Kairos é o tempo de Deus, né? Então, a Cronos é o nosso tempo, Kairos é o tempo de Deus, então nós vamos para Cairosfera. Ótimo. Se o senhor tem razão, se está certo o que o senhor disse, queria que o senhor me explicasse como interpretas os textos, se não me engano é de Pedro ou de Judas, eu não sei, em que diz que Jesus foi e pregou lá no outro mundo aos espíritos em prisão. O que é isso? Nós, sim. Eu e o pastor Elias, que cremos na imortalidade da alma, para nós é fácil, beleza. O corpo de Jesus ficou lá no sepulcro, né? Sem tratamento, porque não deu tempo das mulheres tratarem dele, mas o Espírito de Jesus estava vivíssimo lá no Hades. Bem, primeiro a gente vai ter que voltar um pouquinho na questão da parábola que foi citada aí hoje, que é do rico e do Lázaro. Fica à vontade. Diz o texto que o Lázaro morre e vai para o Hades de Abraão. É interessante porque traduziram para seio, fica mais bonito, seio de Abraão. Mas no original ele diz Hades, que é a mesma palavra traduzida para inferno. Então um estava no Hades de Abraão, o outro estava no Hades, ou Sheol, se formos partir para o hebraico. Olha que interessante, de lá onde eles estavam havia comunicação, a ponto do rico falar com Abraão, pai Abraão, me permita voltar lá, anunciar os meus familiares, tal. Havia um abismo entre eles, mas havia comunicação. Então seria, eu costumo até brincar, seria como o seio de Abraão seria uma espécie de Hades com ar-condicionado. Um lugar mais confortável, mas continuava sendo o lugar dos mortos. Só que, até a cruz,
as pessoas iam para o Hades. Entendi. E lá no Hades havia uma separação, um abismo entre os descendentes de Abraão e os perdidos. Só que a partir da cruz, vem o apóstolo Paulo lá em Efésios e diz que Jesus levou cativo o cativeiro. Quer dizer, nós não podemos ignorar a cruz como sendo o grande divisor de águas. Se houve esse divisor de águas, hoje não há necessidade de ninguém ir para seio de Abraão. Até brinquei antes do programa dizendo que na nossa teologia Abraão fez como diz? Mastectomia. Deixa quieto, vai. Tirou o seio. Então, por que haveria uma escala, um voo que Cristo nos proporciona para a casa do Pai? É um voo non-stop. É sem escala, é daqui diretamente para os seios de Deus e não mais de Abraão. Mas até a cruz, a coisa era diferente. Então por isso que Cristo desce para pregar aos espíritos em prisão. Quando é que ele desce? Ele desce justamente para esvaziar o Hades. Ele desce justamente para dizer: alô galera, acabou aí a farra, vamos comigo. Isto é, aqueles que foram salvos foram com ele levados à glória eterna, não mais ao seio de Abraão. Tá. Quanto tempo eu tenho? Então eu vou para o intervalo. Na volta o pastor Elias comenta essa resposta. E eu tenho outras perguntas para fazer. Vamos lá. Separa, é o homem que morre. Exatamente. E nós estamos brigando aqui por causa da... Você viu aí, né? Estamos ressuscitando as discussões lá do segundo e terceiro séculos da era cristã. Muito bem. Mas a gente pode até pautar um tema desses. Quando Jesus morreu na cruz, Deus morreu? Só não sei quem eu vou trazer. O Elias eu sei, ele vem. O outro eu não sei. Quem que eu trago? É complicado, porque dificilmente encontrar alguém, a não ser esse pessoal da teologia da confissão positiva, que inclusive condenado por um livro do Henk Hanegraaff, que é presidente internacional do Instituto Cristão de Pesquisas, que acreditam que Jesus, ele foi até o inferno ser surrado pelo diabo. E isso é ridículo, não tem qualquer base. Que Jesus morreu na morte de Deus. Essa é a teoria quenótica, que não tem amparo na Bíblia Sagrada e na teologia. Então eu não vou fazer o tema. Vamos voltar para o nosso tema de hoje. Você está nos acompanhando, estamos no terceiro bloco. Pastor Elias, o irmão Bispo Hermes Carvalho explicou de forma bastante consistente o ponto de vista dele e tal, falando de que a cruz mudou todas as coisas no mundo, inclusive no mundo espiritual, no mundo dos mortos e tal. O senhor acha que a gente pode crer dessa forma ou é errado? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer uma observação onde ele disse que no original não está escrito seio de Abraão. Eu não sei em qual original que ele leu e em qual texto grego, porque eu tenho um texto grego aqui que diz que é seio de Abraão. Aqui diz o seguinte: Abraão de longe e Lázaro em seu seio, que a palavra grega é kolpos, que é seio. Então diz seio, não diz Hades de Abraão, que não tem no original a palavra Hades. Existe seio de Abraão. Ainda que, a minha observação, eu não acredito nessa teoria de que antes da cruz ia alguém para o seio de Abraão. Não há um texto bíblico que possa comprovar a questão. É direto para a presença de Deus. Por exemplo, como é que nós vamos colocar Elias e Enoque? No seio de Abraão também? No Hades? Então aí o senhor está concordando com ele. Não, veja só, há uma grande diferença. Qual? É que eu não acredito nessa ideia de seio de Abraão, que ninguém ia para um lugar. Ele acredita que antes da cruz as pessoas iam para o Hades. Ele e todo mundo que eu conheço. Que ele só quer tirar o nome seio de Abraão, porque aqui fala seio de Abraão. Tá, que seja. Abraão em seu seio. Só que essa palavra, na verdade, isso aqui a gente não pode interpretar do ponto de vista literal. O seio de Abraão. Será que Abraão tinha um seio? Não. Seio fala de lugar de intimidade. Companhia. Justo lugar de intimidade, tá. Lugar de intimidade. Não que houvesse um local geográfico chamado seio de Abraão. Isso aqui é lugar de intimidade. As pessoas que morriam no Antigo Testamento iam para o inferno, para o Sheol. E os ímpios, porém os salvos, para a presença de Deus, assim como foi, por exemplo, apesar de não ter passado pela morte, Elias e Enoque. Nós temos que dar uma explicação. Se todos os salvos iam para o seio de Abraão, iam para o Hades, então Enoque e Elias também deveriam ter ido. Mas eles foram para o céu, conforme Gênesis capítulo 5, versículo 24 e 25, e segundo Reis, capítulo 2, versículos 9 até o versículo 11, eles estão no céu. Agora,
Por que eu fiz aquela pergunta sobre a divindade de Cristo? Porque se Cristo é Deus, qual é o problema de, morrendo o homem Jesus, Deus levar o ladrão imediatamente para o paraíso? Não haveria nenhum problema. Quem fez a promessa de salvar o ladrão foi Jesus, foi Deus. E quem o levou também foi Deus. E Deus, ele é imortal, ele não morre. Mas, pastor, portanto, ele foi direto para o paraíso. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que eu fico apertando o bicho e não apertei o senhor ainda. Não seria simplesmente uma diferença semântica, né? Aquilo que o senhor chama de paraíso é o que ele chama de juízo. Não. Né? Morreu, vai para a presença de Deus. Aí é que está. Não dá na mesma? Não, aí é que Qual está. Que é a diferença? Ir para a presença de Deus, eu concordei desde o início, que nós vamos para a presença de Deus, porém, não com o corpo glorificado. A diferença é o corpo. Justamente, inclusive eu estive observando este livro, eu queria até saber como é que ele explicaria isso. Eu falei do livro do senhor? Esse livro aqui, Cara e Coroa, ele diz aqui o seguinte, olha, espiritualidade que nos devolve ao chão. Ele disse assim, sentimos-nos como Pedro no episódio em que o rosto de Jesus se transfigura. E ao seu lado apareceram ninguém mais que Moisés e Elias. Então ele diz que aqui Moisés e Elias aparecem para Jesus antes da cruz. Como é que Moisés foi aparecer, literalmente, pelo que ele está falando, com o corpo glorificado, antes da cruz para Jesus no Monte da Transfiguração? Bem... Quando o senhor responde, deixa eu mostrar o livro para o telespectador. Sim. Eu acho que nós precisaríamos de um debate inteiro só para responder isso aí. Então Mas eu vou sugerir a leitura no meu blog. Eu acabo de colocar no ar essa semana um post sobre essa questão. E, por incrível que pareça, o tema do post é Viagens no Tempo nas Escrituras. E em que eu defendo que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, naquele momento abriu-se digamos que um túnel do tempo dentro da cronosfera, e o pedido de Moisés foi atendido quando ele se encontra com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas é bem embasado, seria bom as pessoas lerem e, se quiserem me trazer para debater sobre isso, porque é um tema muito vasto. Eu acredito piamente que Moisés estava ali no seu corpo glorificado. Tanto Moisés quanto Elias já estavam ali no seu corpo glorificado. Exato. Viagens no tempo registradas na Bíblia. E eu falo não só de Moisés e Elias... eu mesmo. O senhor que fez essa ilustração? Eu mesmo fiz. O carro de Volta para o Futuro, rasgando o tempo em cima da Bíblia. Exatamente. Fala sério, bispo. Pois é, eu fiz a pergunta, então eu gostaria de complementar. Em primeiro lugar, eu acho que para fazer uma afirmação com todo respeito, bispo, nós precisamos fundamentar isso nas Escrituras. O senhor acabou de afirmar... no post lá, não dá para falar agora. Então, mas seria importante falar agora, uma vez que eu fiz a pergunta, né, seria bom ele fundamentar com textos bíblicos. O que ele disse? Que Moisés pediu para ver a sua face. Só que Deus negou. Ele falou, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Então isso foi negado para ele. Mas Moisés tinha morrido quando viu Jesus. Não. A passagem que ele está apresentando do pedido de Moisés foi negado para ele. Depois é negado para Moisés também entrar na terra prometida. Agora ele diz que Moisés aparece no Monte da Transfiguração com o corpo glorificado. Preste atenção nisso. Com o corpo glorificado. Se ele estivesse ali em espírito, deixa eu só completar ele não teria sido visto. Tá, então deixa eu só completar Se Pedro, Tiago e João viram-nos, é porque eles não estavam ali como fantasmas, mas espera um pouquinho, como seres etéreos. Tá certo, mas deixa eu fundamentar, depois você pode fazer o seu questionamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, ele, e o versículo 23, traz aqui para nós uma lição ímpar acerca dessa história. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que significa isso? Jesus foi feito o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo de número 9, que mostra que alguns querem justificar, mas tantas pessoas ressuscitaram antes de Jesus, como é que ele poderia ser o primeiro? Tá, mas Romanos 6,9 responde essa questão, dizendo o seguinte, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Ora,
Se Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, como é que Moisés pode ter aparecido ali com um corpo ressurreto, com um corpo glorificado? Isso entra em contradição com a própria palavra, inclusive com o versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, o primeiro, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E para complementar, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, e o versículo de número 23, onde o Lucas está dizendo o seguinte: porque o rei, o versículo 23, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Antes de Cristo não existiu, não tem como fundamentar biblicamente uma só pessoa que tenha ressuscitado com o corpo glorificado. Se o senhor tiver esse texto, por favor, eu quero que o senhor exponha para nós. Eu acho que facilitaria bastante se nós entendermos a relação entre cairosfera e cronosfera. Então, por exemplo, quando tanto Pedro quanto João em Apocalipse afirmam que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer, antes mesmo que houvesse morte, antes mesmo que Adão e Eva pecassem. Aí, se você quiser destruir esse argumento, aí você pega lá, mas Paulo diz que a morte só entra por causa do pecado. Então, se a morte só surge a partir do pecado, como é que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Se você não entender isso como sendo algo relativo à meta-história, quer dizer, a cairosfera, da mesma forma, Cristo ressuscitou, foi as primícias, sem dúvida nenhuma. E Moisés e Elias jamais poderiam ter aparecido em corpos glorificados ali no Monte da Transfiguração se Cristo não houvesse ressuscitado. Então, se a morte de Cristo se deu, meta-historicamente falando, antes da fundação do mundo, sua ressurreição idem. Ele também ressuscitou antes da fundação do mundo, como sendo um dado meta-histórico. Essa confusão toda, para o telespectador acompanhar, porque nós estamos falando de duas realidades absolutamente distintas que se tocam naquilo que o senhor chama de teofania. Né? A realidade humana, que é a nossa, que é a única que a gente conhece, que é a realidade do antes, agora e depois, o cronológico, e a realidade de Deus, que é o eterno agora. Não dá para juntar as duas coisas. Não tem como. Né? Então, aquilo que o pastor Elias falou, ou a gente olha do ponto de vista de Deus, ou olha do ponto de vista do homem, e em alguns momentos, quando Deus interfere no nosso tempo, as coisas ficam... E pastor Heber, se nós olharmos desta perspectiva, que isso chama-se perspectiva fenomenológica, é da perspectiva de Deus. Nós não podemos entender assim. Se nós formos fazer esse tipo... Deixa eu completar, que eu nem comecei a falar, por favor. Eu sei, mas só se nós fazer esse tipo de leitura a partir da perspectiva de Deus, nós devemos entender que nós já fomos salvos, nós já morremos, já ressuscitamos, já estamos no céu. E não obstante, o senhor está aqui fazendo o programa... Mas para Deus isso já aconteceu. Para Deus já aconteceu. Mas só que esse livro aqui não foi escrito para... Se Elias e Moisés estavam no Monte da Transfiguração apenas como espíritos, então ali aconteceu a primeira sessão espírita e os espíritas estão cobertos de razão. Então Jesus estava falando com gente morta. Então deixa eu completar então, pastor. Não, Enoque não morreu. Não, Elias não morreu. Mas Moisés morreu e foi sepultado. Isso, agora deixa eu... Olha, foi sepultado, interessante isso, hein? Agora olha só, não, mas da perspectiva cronosferas, ele não poderia ter sido sepultado, ele já foi ressuscitado. Ele não poderia ter acontecido isso da perspectiva dele. Então deixa eu só completar, veja só, se nós fizermos essa leitura, como o senhor quer ver, essa leitura da perspectiva de uma visão fenomenológica, de que tudo já aconteceu, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui, porque nós não estamos aqui. Mas nós não estamos na esfera de Deus, nós estamos na cronosfera. Não, mas para ele nós estamos na esfera de Deus. Não, para Deus. Justo, olha só, agora deixa eu só completar. Moisés, voltando ao tema, Jesus já morreu, então o que é que ele veio fazer na cruz do Calvário, se ele já morreu antes da fundação do mundo? Na perspectiva de Deus, ele já morreu antes da fundação do mundo. Agora, se ele já completou a obra desde a fundação do mundo, não haveria necessidade dele vir aqui morrer, mas ele veio morrer, ele veio concretizar esta obra. Da mesma sorte, Moisés não pode ter sido ressuscitado com o corpo glorificado, porque Jesus é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado para nunca mais morrer. E vou mais além. Hebreus capítulo 11, olha só que curioso. Em Hebreus capítulo 11,
versículos, os últimos versículos, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, se vocês souberem, por favor, me avisem, me digam. Ele diz aqui o seguinte, olha, e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Não diz que eles alcançaram, mas para alcançarem. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos. Versículo 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eles não foram ressuscitados. Jesus, para se cumprir o que Paulo está dizendo, que ele é as primícias dos que dormem, Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E conforme o Senhor disse que acredita no arrebatamento, Jesus ainda não voltou. Se ele não voltou, os mortos não foram ressuscitados. Se os mortos foram ressuscitados, Jesus já voltou e então nós estamos enganados. Mas daí eu que pergunto para o senhor, então como é que Moisés, Elias continuou vivo, mas Moisés, que morreu, apareceu lá para Pedro, Tiago e João? Isso é muito simples. Lá em desculpa que não é exaltação soberba não, saiu automaticamente. Capítulo 17, versículo 9 responde. No capítulo 17 e versículo de número 9 de Mateus, está escrito o seguinte: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo: a ninguém conteis a visão. A palavra visão aqui vem do grego horama, e sempre implica num espetáculo, numa visão. Por exemplo, eles viram Moisés. Nós vamos para Atos capítulo de número 16 e versículo de número 9, onde está dito aqui o seguinte, olha, Atos 16, versículo de número 9. E Paulo teve de noite uma visão, a mesma palavra grega, horama, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Peraí, ele viu ou não esse varão macedônio? Viu. O varão macedônio se apresentou para ele? Sim, mas eles estão em regiões totalmente diferentes. Agora, esse varão macedônio, será que ele ressuscitou e estava ali com o corpo glorificado? Será que ele estava literalmente ali ou foi apenas uma visão que Paulo teve? Então, deixa eu ver se eu entendi. Moisés não esteve lá. Numa visão. Não. Esteve ou não esteve? Moisés estava lá? Numa visão. Porque a Bíblia diz que tanto Moisés quanto Elias conversavam com Jesus. Olha só, justamente. Então não foi apenas uma visão, não eram espíritos apenas. Eles conversavam. Os apóstolos ouviram a conversa entre eles. Inclusive o teor dela. Exato. Agora, deixa eu continuar onde o senhor parou, lá em Hebreus, capítulo 11, porque no verso 40 diz assim, ó, todos esses, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, nós que vivemos sob a nova aliança, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles, os que viveram sob a égide da velha aliança antes da cruz, agora somados a nós, completam um só corpo. Mas não é bem isso que ele está querendo dizer. Uma só igreja, um só povo. Aperfeiçoados completados. Vamos ver? Nós fomos completados. Nós e eles agora formamos uma única assembleia. Estamos sim nas regiões... Por isso que o muro de divisão caiu. Separou. Estamos sim assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu fisicamente estou sentado aqui nesse sofá. Pois é, querido. Não, mas espiritualmente eu não reino com Jesus. Sim. Mas é que a questão não é só espiritualmente. Ele diz que é com o corpo glorificado. Só que o apóstolo Paulo diz, na mesma passagem que ele fala em deixar esse tabernáculo, receber imediatamente um edifício, ele diz, não vivemos por vista, mas por fé. Então, se eu vivo por vista, meus olhos estão naquilo que desfalece esse corpo. Mas se eu vivo por fé, eu estou vislumbrando o que não é real ainda dentro do horizonte existencial, mas é real no espírito, é real pela fé. E eventualmente
haverá a epifania disso. Aquilo que hoje é oculto aos meus olhos, não é oculto ao meu espírito. E um dia há de se tornar também real diante dos meus olhos e dos olhos de todos. Um dia há de se tornar real, mas por enquanto nós estamos, olha, pela fé, eu creio, Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados nas regiões celestiais como? Em Cristo, representados por Cristo. Mas o Senhor, com o corpo glorificado, ainda não está na região celestial. O Senhor, com esse corpo mortal, também não está na região celestial. O Senhor que está falando é Ele, não Jesus. Ele. O Senhor não está na região celestial, eu também não estou. Nós aguardamos o evento da ressurreição, porque Cristo é as primícias dos que dormem, depois que são de Cristo na sua vida. Agora, quanto a Moisés, vamos voltar ao tema. Deixa o Moisés lá. Não, mas é que faz parte da questão do pós-morte. Mas já resolveu. Não resolveu, porque ele citou uma outra passagem. Então veja só, nós temos ali uma visão, não uma passagem literal. Ali não aconteceu algo literal, assim como aquele moço macedônio também não foi literal. E nós temos, por exemplo, 9 passagens na Bíblia, no Novo Testamento, onde a palavra visão ocorre, 12, e todas elas implicam numa visão. Moisés, ele foi a partir de uma visão que ele foi visto, e não que ele esteve com o corpo glorificado, literalmente. Primeiro, porque não há nenhum texto na Bíblia, nas Escrituras, que diga que ele foi ressuscitado. Não há nenhum texto que diga que ele estava com o corpo glorificado. Agora, nós não podemos perder de vista que quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, aconteceu um episódio sobrenatural. Exatamente. O seu corpo foi glorificado, e a visão, que a palavra é grega ali, que aparece, é rofte. E apareceram-lhe, a visão foi trazida até eles, assim como a visão também daquele varão macedônio foi trazida até eles, e eles viram numa visão Moisés, mas ele não estava ali com o corpo glorificado, porque se Moisés estava com o corpo glorificado, a Bíblia está em contradição, e a Bíblia não tem contradição. É muito fácil resolver isso. Seja qual for a maneira que você crê, se é só a alma que está viva e o corpo ainda está no chão, ou se a gente mergulhou no tempo de Deus, que é a cairosfera, tanto faz. O que acontece ali, como o senhor mesmo disse, é uma... o reino espiritual aparece visivelmente para os humanos, como Eliseu pediu a Deus para mostrar para os amigos dele lá, que estavam apavorados com o exército que estava cercando, se não me engano era o exército dos sírios, né? Que estava cercando o arraial dos profetas. Ele disse: Senhor, abre o olho desse pessoal. Aí eles viram a realidade espiritual que os cercava. A mesma coisa aconteceu no Monte da Transfiguração, como o apóstolo Pedro testemunha na sua carta, depois aquilo mudou. Por que eu estou falando tudo isso? É um pouco diferente essa de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 16 e 17, em momento algum Pedro relata que viu Moisés e Elias. Ele disse que viu Jesus ali. Isso, Jesus, a sua majestade. Esse é um texto muito usado pelos adventistas e também por outras pessoas para quererem advogar que ele estava ali com o corpo glorificado. Não há alusão no texto corpo glorificado, é corpo espiritual. Agora, é pastor, realidade espiritual. O céu se transfigurou diante de nós. O que nós queremos é dizer que ele não foi glorificado. Então, só uma pimentinha. Ok. O espírito deixa o corpo, o corpo desce à terra, tá, o espírito vai a Deus, ok. Agora, o espírito entrando na cairosfera, entrando no mundo espiritual, ora, ali não há espaço, não há um espaço geográfico, logo não há tempo. Se não há tempo, por que fica aguardando? Aguardando o quê? Se não há tempo lá não precisa aguardar, nós é que aguardamos. Exato, aqui. Nós aqui aguardamos, mas lá aguardar o quê? É igual, por exemplo, na teoria dispensacionalista. Da ressurreição. A teoria dispensacionalista, quando diz, né, uma vertente dela, que nós vamos ser arrebatados e aguardar 3 anos e meio no céu. Guardar 3 anos e meio no céu? Como assim? Não há tempo na cairosfera, é eternidade, gente. No mundo do espírito, o que nos liga a esse mundo físico é o corpo. O corpo nos liga a esse mundo físico. Então aqui nós esbarramos com limitações geográficas. Então eu saí do Rio, peguei um avião, vim para cá, eu não me teletransportei. Mas a partir do momento que eu deixo o corpo, eu entrei na cairosfera, vou guardar o quê? Não há o que ser aguardado. Eu vou mostrar o que deve guardar. Imediatamente. Não dá tempo, pastor. Lugar? Já acabou o programa?
Então, exatamente no fim, é um versículo? É um versículo. Então, aqui está. Versículo. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão. Agora, que interessante. São duas ressurreições que nós temos aqui. A transfiguração é visão, e isso aí é real. Olha, então vamos trocar, porque para mim isso é visão. Para mim isso aí não é para ser lido. Aliás, o Apocalipse nós estamos inteiro... falando de esperar o quê? Okay. A sua pergunta é esperar o quê? O Apocalipse inteiro é um livro alegórico. Você não pode fazer uma leitura literal de Apocalipse. Ainda então, mais se eu creio, pós-milenista. Se eu creio que tem almas lá clamando por justiça, eu vou ter que crer que o sangue de Abel clama literalmente a Deus por justiça. E isso não é literal, da mesma forma, e você sabe que sangue e alma tem muito a ver dentro da cultura judaica. Ele está falando de vida. Exatamente. Então, da mesma forma que o sangue não clama literalmente, a alma desencarnada também não clama. Tá bom. Você é um privilegiado aí de casa, mais do que eu. Por quê? Você pode continuar o debate, eu não posso, porque eu tenho que encerrar, porque tem que entrar o restante da programação aqui da nossa emissora. Mas o bispo Hermes Carvalho Fernandes, da Igreja Reina no Engenho Novo, ele é o líder nacional dessa denominação, ele está à sua disposição, assim como o pastor Elias Soares de Moraes, que é o nosso apologeta, também está à sua disposição. O e-mail deles, o telefone, o contato, o site deles está no nosso site, vejamsó.com.br. Tem um lugarzinho lá chamado Convidados. É lá que você clica e abre lá pelo tema de que eles participaram, o contato de todos os nossos convidados. Faça convites, mande e-mail, faça perguntas, manda oferta, tudo eles estão aceitando, tá bem? Obrigado, Bispo Hermes, pela viagem. Sei que o senhor tem que correr para o aeroporto agora para pegar o voo de volta. Eu aqui agradeço, foi uma maravilha estar aqui. E parecia que eu ouvia de fundo, enquanto a gente discutia, aquela trilha sonora tan, 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 do Rock Balboa. Mas foi muito bom. Toda vez que o pastor Elias vem aqui, é assim. Fica quente. Pastor Elias Soares Moraes, muito obrigado também por ter vindo. Eu agradeço, mas apesar de nós não estarmos aqui... Estamos aqui! Estamos aqui? Eu pensei que nós não estivéssemos aqui. Então estamos aqui. Um abraço para todos. Não por vez. Ele não está, nós dois estamos. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, nos encontraremos no próximo Vejam Só ou na Cairosfera, o que vier primeiro.